Fala, meus amores, tudo certo com vocês? Demorei, mas cheguei para contar todas as notícias e as últimas informações do Paris Saint-Germain, que hoje apresentou o Luiz Henrique, uma coletiva bem-humorada, bem focada também. Temos o presidente do Paris Saint-Germain falando sobre Mbappé e desdobramentos dessa história de fica, não fica. Tá uma loucura isso, fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar, porque tem muita coisa. Vamos lá. Bom, Luiz Henrique finalmente foi anunciado, essa nova era do Paris Saint-Germain, direto do novo centro de treinamento em Poissy. Eu vi as fotos, as imagens, parece realmente maravilhoso. O Paris Saint-Germain buscou referências ao redor do mundo para fazer um CT, porque ó, o CT antigo, que eu acostumei bastante a trabalhar lá, era meio triste, tá? Porque quando a gente ia pra coletiva, tinha que sair, não tinha uma salinha pra gente ficar. E aí depois a gente tinha que voltar pra filmar o treino e a gente ficava às vezes na neve, na chuva. Então, enfim, o Paris Saint-Germain quer ser um clube grande, precisa de uma estrutura, né, à altura. Bom, Luiz Henrique estava prevista a coletiva para as 2 da tarde, aqui o horário da França, finalmente foi para as 4 da tarde, e aí atrasou finalmente 2h45, porque o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser, teve o seu avião atrasado. Se é verdade ou não, muita gente estava falando que o Paris Saint-Germain estava tentando entender nos bastidores qual seria o discurso para tratar sobre Kylian Mbappé, que obviamente seria um dos focos, né, dessa coletiva. Começando aqui para vocês, o que eu achei muito legal, o Luiz Henrique já chegou falando francês antes de começar a coletiva. Ele mostra dessa forma um respeito pela cultura, pelo país, e a francesada adora isso. Então, todos os jogadores que não falam francês, ou treinadores que nem se esforçaram, eles já pegam mais no pé. Então, o Luiz Henrique foi muito inteligente, né? Um cara muito experiente, já chegou falando francês e ainda disse, olha, já comecei minhas aulas, mas agora vamos começar a coletiva no meu idioma mesmo, espanhol. E aí ele contou depois que a mulher dele, fluente em francês, que ensinou ele a conseguir fazer esse textinho, ele ficou decorando lá, imagina a cena, Luiz Henrique, tá, bonjour à tous, maravilhoso. Quando a contratação do Luiz Henrique foi dada como certa, né, antes de ser oficial pelo PSG, eu gravei um vídeo aqui no canal, dando a minha opinião, falando um pouquinho sobre o estilo dele, então vale a pena vocês conferirem também, depois de assistir esse aqui. Algumas coisas que eu gostei bastante, sobre o estilo de jogo, ele foi muito certeiro. Ele falou assim, a nossa identidade ela é ofensiva, nosso estilo é ofensivo, e isso não é negociável. Se a gente pensa que pode jogar de outra maneira, eu nem viria pro PSG. O meu trabalho é de tirar o melhor individualmente de cada jogador e coletivamente. Então, assim, o estilo do Luiz Henrique, ele é bem preciso, bem marcado, né, por um estilo que, assim, tem posse de bola, joga aquele futebol bonito. Então, eu acho que quando ele fala dessa maneira, já conquista muito a torcida do Paris Saint-Germain. Até porque, né, nesses últimos tempos o PSG nunca teve cara de nada. Você não sabia qual era o estilo, não tinha, bom, enfim, não tinha estilo. Liga dos Campeões. Uma coisa que me chamou a atenção, eu acompanho o PSG desde 2014. E sempre o discurso era Liga dos Campeões, Liga dos Campeões. Toda apresentação de um novo jogador ou de um novo treinador, esse era o carro-chefe, né, a base das perguntas, porque era Liga dos Campeões. O PSG tá tentando tirar um pouco essa pressão da Liga dos Campeões e trazendo nos assuntos uma revolução dentro do clube. O Luiz Henrique, óbvio, foi perguntado sobre a Liga dos Campeões e ele disse, eu adoro essa pressão, eu adoro essa missão, é uma pressão incrível. Existem várias equipes que têm essa experiência, lembrando que o Luiz Henrique já conquistou uma Champions com o Barcelona em 2015. Daí ele falou assim, mas isso não significa que a gente não possa alcançar o nível dessas equipes. Ser ambicioso é positivo na vida, concordo. Não podemos ver tudo que está ao nosso redor e não sermos ambiciosos. Ele não dá garantia de nada, que ele tá certo, né? Mas eu senti, tanto no discurso dele quanto no do presidente, que a Liga dos Campeões ela sempre vai ser um objetivo do clube, mas existe ainda muita coisa para arrumar. O PSG hoje é uma terra arrasada, que tá sendo podada e tá sendo construída uma base. Aí depois dessa base, você pensa em objetivos maiores, tá? Sobre estrelas e vestiário. Bom, ele treinou o Barcelona de Messi, Suárez e Neymar, né? Então, ele tá acostumado com as estrelas.
Aí ele falou assim: eu me sinto bem com os jogadores, porque os jogadores, eles são egoístas, ele falou, mas inteligentes. Eles sabem perfeitamente que se você tá ali pra ajudá-los, eles vão estar comprometidos com vocês. Pra mim, o Luiz Henrique já mostra um perfil assim, cara, sempre fechado com os jogadores. E também, em algumas declarações que ele deu na coletiva, já deu pra sacar que ele nunca vai expor, nunca vai jogar no ventilador. Ele vai sempre poupar os jogadores, resolver tudo tem que ser resolvido no vestiário, e depois ele vem e ele é o escudo, assim, do time. Eu senti que vai ser dessa forma, tá? Já vou explicar melhor. E porque, assim, no PSG sempre foi acostumado a ser um clube onde as estrelas mandam mais, às vezes mais que os dirigentes, onde não tem regra, não tem nada e tal. Mas o Luiz Henrique promete conseguir se impor no Paris Saint-Germain por todo o passado que o Luiz Henrique tem, e por ser um treinador que sabe cativar os jogadores. Sobre Mbappé, ele foi instruído a não comentar sobre o tema, ele foi bem direto, assim, eu não posso dizer o que foi me falado no particular, mas posso garantir que a gente vai construir o melhor plantel possível. Então, assim, aquela resposta não resposta, mas não se preocupem porque daqui a pouco tem uma resposta bem precisa e bem direta pro Mbappé, sobre Mbappé e pro Mbappé. Aí, considerações gerais da coletiva. Aí, o Luiz Henrique, ele é conhecido também por ter, às vezes, uns atritos com a imprensa, quando ele treinou a Roma e tal. Ele foi perguntado o que ele acha, como vai ser esse tratamento com a imprensa francesa. Ele falou assim, pra mim não vai ter problema nenhum, não entendo nada de francês. Aí deu risada, né? Mas, assim, óbvio que a mulher dele entende, e ele tá fazendo aulas. Em breve, acredito que ele vai dar todas as coletivas em francês. Então, o Luiz Henrique, tudo que é discutido internamente, ele falou que confia muito no trabalho do técnico, do Luiz Campos, diretor esportivo, e gosta da mentalidade, que eles vão montar um time muito forte, ele vai dar chances para os jovens. Ele falou, os jovens, tô louco para conhecer os jovens aqui da base, porque eles podem sim ser ambiciosos e pensar, eu quero eles motivados. Então, Luiz Henrique já chega também utilizando esse discurso para cativar a base do PSG. E é isso, eu acho que o Luiz Henrique tá bem empolgado, já colocou a fotinho do perfil dele do Instagram, a camisa do PSG, esse c'est Paris, tipo, aqui é Paris. Ele já deve estar ali, ó, estudando a milhão. Ele falou também que foi o primeiro a dormir lá no CT, porque esse centro de treinamento do Paris Saint-Germain tem alguns quartinhos. Alguns quartinhos é ótimo, né? Quartos. Ele falou que é bem confortável, que a estrutura é ótima, que tem tudo que ele precisa. E agora é só ver qual que vai ser o time dele, né? Bom, vamos para a segunda parte desse vídeo, que é sobre Mbappé. Ai, 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 ai. Enquanto o Mbappé tá curtindo a festa do branco lá nos Estados Unidos, com um monte de celebridade, o bicho tá pegando em Paris e o presidente tá ficando já sem paciência. Depois da apresentação do Luiz Henrique, Nasser voltou, foi perguntado sobre algumas coisas e, óbvio, sobre Mbappé. Eu separei aqui, eu traduzi para vocês a resposta. Vamos conferir. Est-ce que vous pouvez garantir, malgré tout, qu'il sera encore au Paris Saint-Germain cette saison? Merci. La position est très claire. Je ne veux pas chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. C'est un club français. C'est sans payer. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changer sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde, partir gratuit. C'est très clair. Je ne veux pas répéter, merci. Ele jogou a bomba pro Mbappé. Tipo assim, Mbappé, você prometeu, você falou pra gente que você não ia sair de graça. Qual é que é agora? Você mudou de ideia? Quem te convenceu? É o que eu venho falando nos outros vídeos. Ele foi prometido pra ele uma coisa, ele renovou o contrato, o Paris Saint-Germain tem um retrospecto de não vender os jogadores e a única forma que os atletas conseguem deixar o clube é com o contrato finalizado, porque não existe multa rescisória. Então, o PSG lava as mãos assim, ó, não tem multa rescisória, então eu não quero que você saia, você vai ficar. Aí, nesse discurso do Nasser,
esse foi o discurso na coletiva. Quando acabou a coletiva, ele ainda ficou na sala, conversou com alguns jornalistas e deu mais entrevistas, mais detalhes. E aí eu acho bem legal porque ele colocou um prazo, tá? O Nasser disse, queremos que ele fique, mas ele não pode sair de graça. E isso foi o que acordamos verbalmente. E ele expressou isso publicamente, ele disse que o Mbappé já falou que nunca sairia de graça em uma entrevista, portanto, isso não é negociável. Fiquei realmente chocada ao saber que ele tinha intenção de sair sem custos. É muito decepcionante porque o Kylian é um rapaz fantástico, um verdadeiro cavalheiro, e sair sem custos, enfraquecendo o maior clube francês, não é algo que ele faria. Quando recebi essa informação, fiquei chocado e decepcionado. Aí outra pergunta, o mercado já tá aberto, né? Vocês ainda não têm muito tempo para encontrar um acordo. Ele falou, é por isso que ele precisa se decidir. Na próxima semana, ou no máximo em 2 semanas. Ou seja, em 2 semanas no máximo, o Mbappé tem que falar, vai renovar ou não vai renovar? Já avisou que não vai renovar, né? E aí ele fala, se ele não quiser assinar um novo contrato, a porta está aberta. Vai ser assim com ele e com os outros. Ninguém é maior que o clube, nenhum jogador, nem mesmo eu. Isso tá claro, disse o presidente do Paris Saint-Germain. Agora, as considerações. Eu acho que essa estratégia do Mbappé já foi acordada, tá? Pra ele ficar mais um ano, receber tudo que ele tem pra receber, tudo que foi prometido pra ele. E o Paris Saint-Germain não tem muito o que fazer, porque se não tiver comprador, eles não podem simplesmente mandar o Mbappé embora. Isso não existe, porque ele tem mais um ano de contrato. Então, se não tem comprador e se o Mbappé não está de acordo, ele vai ficar. Agora, ele ficando nessas condições, vocês acham que o Paris Saint-Germain pode puni-lo de alguma maneira? Ah, então não vai ficar aqui sem renovar, vai pro banco. Olha, eu ficaria bem surpresa se isso acontecesse. Mas tudo indica que alguma consequência vai ter. Vai ter, porque em 2 semanas, o que vai acontecer? O Real Madrid vai chegar com o dinheiro? Tô esperando. Porque se o Real Madrid chegar com o dinheiro e o PSG desse discurso, o que eles podem fazer? Igualzinho quando o Neymar quis ir pro Barcelona. Tem um preço. Aí chegou, o Barça deu o preço, aí o PSG pediu mais na hora de tentar negociar. Então, pode ser que isso aconteça. Se o Madrid realmente quiser contratar o Mbappé agora, chegar com uma proposta, o PSG pode falar assim, não quero isso. Só que é o que eu venho falando pra vocês. É um jogo muito complicado, porque de um lado, você tem o Paris Saint-Germain, que já perdeu o Messi, tava tentando vender o Neymar, a gente não sabe muito bem quais foram as opções que apareceram, porque tudo indica que o Neymar vai ficar no Paris Saint-Germain, tá? E agora tem o Mbappé querendo ir embora, não renovando o contrato. O Mbappé ficando sem renovar o contrato é aquela mensagem. Bom, então tá, qualquer pessoa vem aqui, faz o que quer e um abraço. Olha, sinceramente, eu acho que em 2 semanas que ele colocou esse deadline, não vai acontecer nada, é o que eu acho, tá? E o Mbappé vai ter que... Cara, porque assim, o Mbappé já falou, eu vou cumprir o meu contrato, eu serei jogador do Paris Saint-Germain na próxima temporada, e é isso, ponto final, ele falou isso. Aí vem o presidente, se ele não renovar, não existe essa possibilidade, a gente não pode perder dinheiro, não existe um clube no mundo que se deu o luxo de perder o seu talento. Ele fala, melhor jogador do mundo pra ele hoje, pro presidente, de graça. Resumo da ópera. Pra mim, tá? Mbappé fica mais um ano e sai de graça e o Paris Saint-Germain vai ficar maluco. Agora, qual consequência o Mbappé vai enfrentar nessa decisão? É isso que a gente vai acompanhar. Gente, nos próximos vídeos vou trazer as informações atualizadas, mercado de transferência e tudo envolvendo essa história, essa novela Mbappé, tá bom? Beijo, tamo junto, deixa o like.